Com o aumento da expectativa de vida do Brasil, naturalmente cresce o número de idosos no país. Espera-se que daqui a 30 anos os idosos sejam a maioria da população brasileira. Então, por exemplo, quando eu e o meu convidado aqui tivermos idosos, nós seremos parte aí do principal extrato populacional do nosso país. E os idosos, né, já estão enfrentando alguns desafios dentro dessa sociedade moderna e a tendência, né, é que esses desafios aí eles se tornem, né, cada vez mais preponderantes. Então, é justamente por isso, né, para que a gente consiga superar melhor esses desafios, que estou aqui com um convidado ilustre para a gente debater esse assunto. Tá? Então, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Trianoncast, o podcast da Clínica Trianon, que tem o ser humano como especialidade. Eu sou Daniel Cavalcante, médico psiquiatra, diretor da Clínica Trianon, mas estou aqui representando todos vocês, ouvintes, trazer aqui, né, as perguntas necessárias para a gente drenar ao máximo o conhecimento aqui dos nossos convidados. E hoje eu tenho o prazer de convidar, né, de estar aqui na presença, mais uma vez, do Dr. Rafael Góes. Ele é psiquiatra e psicogeriatra pela Escola Paulista de Medicina, na Unifesp, onde ele também é o supervisor da residência de psicogeriatria e chefe da enfermaria geral. Então, boas-vindas, Dr. Rafael, ao Trianoncast. E vamos lá, né, conversar sobre esse tema tão relevante, né, que é essa questão aí dos idosos nessa sociedade moderna. Inclusive, eu vi um dado bem interessante, Rafael, que em relação a superidosos, né, aqui no Brasil a gente teve um salto aí bastante relevante de quase 50% na última década de idosos com mais de 90 anos, né? Mais especificamente idosos aposentados, né, com mais de 90 anos. Então, já pergunto para você, né, quais as repercussões, né, do ponto de vista social, né, que esse dado nos traz aí dentro desse contexto que eu abri aqui o podcast. É isso, né? Nossa população está envelhecendo. Isso é um fato, né? Isso é algo que acontece em todos os países do mundo, alguns países em maior velocidade e em menor velocidade. O Brasil ainda é um país que está muito num processo de envelhecimento ainda, que a população ainda está envelhecendo muito. E isso tem feito com que essas pessoas vivam cada vez mais, cheguem a ficar cada vez mais velhos. O que a gente quer, pelo menos, é trazer o máximo de independência para eles, né? Porque à medida que a gente vai envelhecendo, acontecem muitas mudanças no nosso corpo, na nossa cabeça e etc. E o que a gente está querendo é justamente que essa população de idosos, elas tenham uma maneira de funcionar, uma maneira de existir, digamos assim, no mundo, que seja funcional, que elas tenham... Porque as pessoas, à medida que vai envelhecendo, as pessoas imaginam que a função social de um idoso, de uma pessoa, vai mudando. E aí, muitas vezes, eles pensam que o idoso já não serve mais muito para nada, né? Assim, já deu sua contribuição para o mundo e criei meus filhos, trabalhei, né? Então, agora eu não tenho mais nada. E isso repercute, inclusive, na saúde mental desses idosos e tudo mais. A nossa ideia é justamente tentar ajudar esse idoso a envelhecer com mais saúde física e mais saúde mental, para que ele consiga chegar aos 80, aos 90, por que não aos 100 anos, tendo uma vida plena, tendo certa independência, conseguindo fazer as coisas que quer e etc. Principalmente, né, isso é uma coisa que eu falo muito no consultório, as pessoas têm essa ideia de que se aposentar é se aposentar para não fazer nada, né? Só que entenda que se aposentar é você ter finalmente o seu tempo para você, né? Se você não tem mais trabalho, você não tem mais filho para criar, normalmente, né? E agora o seu tempo é seu para você fazer o que você bem entender do seu tempo, seja, inclusive, ter uma vida mais tranquila, seja ter uma vida mais agitada, mas fazendo outras coisas, seja porque você vai ter tempo agora para fazer o curso de crochê, de pintura, que você quis fazer a vida inteira e não conseguiu, e agora você consegue, fazer um curso de língua, ou viajar, ou sei lá o que essa pessoa esteja a fim de fazer agora que ela tem 65, 70 anos e ela não trabalha mais, né? Então, todo o trabalho que a gente tem feito, digamos assim, do processo de envelhecimento dos idosos é com esse objetivo de trazer qualidade de vida e independência para esses idosos. Você, Góes, com tanta vivência, né, com idosos, né, a população majoritária dentro do seu consultório, percebe que a idade da aposentadoria, né, tem mudado ao longo desses últimos anos? Obviamente, a gente tem a idade ali estipulada pelo governo, mas tem aqueles idosos que não seguem, né, essa faixa ali estipulada pelo governo, né?
Tem uma mudança geracional nesse sentido, né? Assim, no sentido de que as pessoas com mais de 60 anos atualmente têm uma noção do trabalho diferente das pessoas ao redor dos 40 e muito diferente dessas novas gerações de 20 anos, né? As pessoas mais velhas, elas encaram o trabalho como quase o objetivo de vida, né? E aí muitos deles, inclusive, se recusam a se aposentar, mesmo quando chega a idade, e só quer se aposentar na aposentadoria compulsória, né? Ali, com 75 anos, você não pode mais trabalhar, então a pessoa vai lá e para de trabalhar, né? Então, essa geração de 60 mais ainda é uma geração que se aposenta mais tardiamente. É possível que a nossa geração já tente se aposentar cada vez mais cedo e tente criar estratégias para isso, e a geração mais nova, então, tem uma relação com o trabalho muito diferente. E aí, por isso que, como essas pessoas têm vivido mais, elas têm trabalhado mais, a gente chega num espaço de trabalho, num mercado de trabalho que tem pessoas de todas essas gerações, né? De uma pessoa de 22 que acabou de sair da faculdade de administração, com um cara de 65 que terminou a administração há 40 anos atrás e que atualmente está trabalhando. E isso gera esses choques geracionais que a gente tem visto aí acontecer no trabalho, de que essa nova geração não quer trabalhar, essa nova geração, isso e aquilo, né? Então, enfim, né? Para mim, eu acho que eu encaro isso como diferenças geracionais e, de maneira geral, essa população mais idosa, 60 anos mais, tende a trabalhar até um pouco mais tarde, assim, de gostar de trabalhar, se for possível, se tiver bem e tudo mais, elas tendem a trabalhar até um pouco mais tarde, né? Na nossa área, por exemplo, na área médica, a gente vê muito isso, né? Muito. Médicos ali atuando ainda com 75, 80 anos de idade. Uhum. Inclusive, acho que foi ontem, né, que eu até recebi um e-mail do Medscape, né, que, enfim, para quem está nos ouvindo, né, é uma página de grande relevância, né, dentro da população médica, do ponto de vista de compartilhamento de informações, debates ali de saúde. E o debate era justamente em torno disso, da idade, né, de atuação dos médicos, se deveria haver ali, né, uma idade máxima, tipo uma aposentadoria compulsória, digamos assim, para os médicos, evitando ali a ocorrência de alguns erros médicos por questões cognitivas, por exemplo. Isso é uma discussão muito, muito, muito ampla, né? Eu Uhum. acho que o etarismo, especificamente, né, esse preconceito com a idade, especificamente, que normalmente acontece com as pessoas mais velhas, é uma discussão que eu acho que tem sido um pouquinho mais premente ultimamente, né? Entrando em algumas coisas mais polêmicas, por exemplo, recentemente teve a desistência da candidatura de presidência lá nos Estados Unidos, né? Porque a pessoa era idosa e tudo mais, e muita gente questionando a capacidade dessa pessoa de fazer essa gestão, se ele era capaz ou não. Eu já vou logo dizendo para os ouvintes que eu não sei, tá? Eu não avaliei ele, quem sabe se um dia eu tiver a capacidade de avaliar ele, eu digo se ele é capaz ou não de fazer, de ter o trabalho dele e tudo mais. Mas enfim, né, essa questão do etarismo é uma coisa que é muito importante ultimamente. Só que eu acho que é importante as pessoas entenderem que duas coisas. Primeiro, quando eu tô falando de idoso, eu tô falando de idosos que são muito diferentes, né? Tem pessoas de 60 anos muito mais velhas, digamos assim, do que uma pessoa de 70 e mais velha, às vezes, até do que uma pessoa de 80 anos. Porque quando eu tô falando de velho, eu tô falando de pessoa com 60, com 70, 80, 90, 100, né? E são pessoas que são muito diferentes e eu diria que cada caso deve ser avaliado individualmente se aquela pessoa é capaz ou não de executar um determinado trabalho X ou Y. Mas, no entanto, né, falando especificamente sobre essa questão de capacidade cognitiva, a nossa capacidade cognitiva, à medida em que a gente vai ficando mais velho, muda, né? O nosso corpo muda como um todo quando a gente vai ficando mais velho. Então, nosso rim funciona de maneira diferente, nosso fígado funciona de maneira diferente e nosso cérebro também funciona de maneira diferente. Isso significa que idoso não pode fazer determinados trabalhos? De jeito nenhum. Na maioria das vezes, o que acontece à medida em que a gente vai ficando mais velho é que a gente fica um tiquinho mais lento para aprender, mas a gente consegue aprender as coisas, certo? E aí, né, talvez muitos de vocês já tenham visto isso, inclusive com os pais ou com a mãe de vocês, que às vezes você tem que explicar direitinho como é que usa lá o celular, o aplicativo novo. Explica com um pouquinho mais de paciência, às vezes até precisa explicar umas 2, 3 vezes a mesma coisa, mas ele aprende, né? Uma hora, com um pouquinho de paciência, ele consegue aprender. O que eu tô querendo dizer com isso é que, se o paciente não tiver nenhum déficit cognitivo, né, ali diagnosticado ou visto através de uma avaliação mais específica, né, a gente pode até... Eu já fiz um podcast em que a gente conversou sobre isso e qualquer coisa vocês podem escutar um pouco desse podcast que eu falo sobre isso, mas se ele não tiver nenhum déficit cognitivo, ele pode executar o trabalho dele, né? Assim, é só talvez fazer ali algumas adaptações e tudo mais, mas ele é completamente capaz de executar o trabalho dele e, né, quem sabe fazer consultório até os 70, até os 80 ou inclusive mais. A gente vê aí relatos de idosos fazendo cirurgia
tecnologia e tudo mais. Claro que, mais uma vez, isso tem que ser ali visto caso a caso do que é que pode acontecer nessas situações, mas idoso pode trabalhar, tá? Se ele quiser, obviamente, ele é plenamente capaz de trabalhar, desde que ele esteja cognitivamente bem. É. Inclusive, você falou do presidente atual dos Estados Unidos, o nosso próprio presidente, né? Isso. É idoso também, né? Tá ali Isso. na faixa dos 80 anos, né? E aí você falou uma coisa interessante, né? Talvez, né, se enfim, o nosso presidente, ou o presidente dos Estados Unidos estivesse assumindo agora esse cargo de presidente, esse cargo político, aí sim ele tivesse, né, muito mais dificuldades ali para se adaptar. Mas são pessoas que já estão ali no meio político, né, com poder executivo há muitos anos, né? E isso acaba meio que facilitando essa missão que eles têm, né? De desempenhar aquele papel ali dentro do que se espera ali, né? Dentro enfim, das premissas, né, que cabem ali ao cargo deles, né? Ensinar uma coisa 100% nova do zero vai ser muito mais complicado em qualquer idade, né? Eu não sei tocar violão, por exemplo, se eu, na minha idade, tentar começar a tocar violão agora, eu vou ter uma série de dificuldades. Se eu for idoso, também eu vou ter outras dificuldades. Mas, de fato, se a pessoa já faz aquilo a vida inteira, né? Às vezes faz até de olho fechado, tem muito mais experiência, né, e tudo mais, sabe se atualizar, visita congressos e tudo mais, a pessoa é plenamente capaz de executar o trabalho dela, desde que ela queira, né, obviamente. Sim, sim. Eu também não posso deixar de comentar, Góes, que observando o comportamento do presidente dos Estados Unidos, realmente alguns sinais chamam a atenção, né? Do ponto de vista enfim, de desempenho ali na articulação de debates, né? Do ponto de vista ali de movimentação, né? Do ponto de vista de rapidez ali, de associar determinados elementos, né? Então, realmente, como você falou, né, um tema muito delicado, né, porque entra nessa coisa aí, nessa questão do etarismo, né, mas aí também entra também, né, na questão ali enfim, de proteção, às vezes, né, do indivíduo, né, de toda a pressão que envolve ele ali, né, do ponto de vista de saúde dele também, né. Então, é realmente um tema bem complexo que renderia aí um episódio de podcast só para isso, né, se a gente quisesse. Agora, você citou um outro tema muito importante da questão digital, né? Da inclusão digital. A gente tem aqui alguns dados bem relevantes desses últimos anos, né? Em relação ao uso de internet, né? Pelos idosos. Ao longo aí de 2019 e 2021, né, o IBGE fez um levantamento, né, e viu que houve um salto de 44,8% para 57,5% no percentual de usuários de internet com 60 anos ou mais. Mas essa mesma pesquisa mostra alguns dados preocupantes, né? Esses indivíduos, eles têm uma alta taxa de insegurança com relação ali a golpes, fraudes, né, relacionadas aí ao mundo digital. Você tem visto aí dificuldades nessa população em relação a essa parte de inclusão digital, Góes? Isso é uma coisa que tem crescido, né? Assim, no sentido de que esses idosos eles não nasceram no mundo digital como essas gerações mais jovens, né? Então é uma adaptação que eles têm que fazer aí ao longo do tempo. Os dados que a gente tinha de pré-pandemia, ali 2019 até início de 2020, mostrava que a maioria dos idosos não eram incluídos digitalmente, né? Ali 2 a 3 a cada 10 idosos mais ou menos tinham rede social, por exemplo. Então a maioria desses idosos não estavam incluindo digitalmente, que é um questionamento, inclusive, que a gente tem que fazer do quanto os aparelhos que a gente utiliza, né, e várias outras coisas, as ferramentas que a gente utiliza para acessar o digital é adaptado para o idoso. A gente pode conversar um pouco sobre isso. No entanto, né, especialmente depois da pandemia, pela questão do isolamento social que foi obrigatório nesse período, a quantidade de idosos que acabaram se inserindo digitalmente tem crescido muito, né? Então, como eu disse, de 2, 3 passou a ser mais da metade desses idosos que fazem uso de celular de maneira frequente, que frequentam redes sociais e que etc, né? E que a gente tem que ajudar um pouquinho esses idosos, de alguma forma, a conseguir se adaptar a isso. E isso vai desde o instrumento, como eu disse, de ter um celular mais adaptado, então, usar uma letra maior ou usar um aparelho maior em si, com a tela maior, uso de recursos que o próprio aparelho tem, de ler, por exemplo, as mensagens ali que estão escritas, para que ele consiga utilizar aquilo, mas que o próprio meio digital também deveria ajudar essas pessoas, porque
infelizmente, são pessoas que são um pouquinho mais susceptíveis a sofrer golpe, justamente porque não são pessoas educadas digitalmente, que nasceram no meio digital, que conseguem identificar, às vezes, a diferença entre algo que foi criado por uma inteligência artificial e algo que é uma verdade, né? Entre uma informação que é verdade e uma fake news. Então, é uma pessoa que não recebeu essa educação de alguma forma e que pode ser, de alguma forma, mais susceptível a cair nesses golpes ou em situações nesse sentido. Então, tanto a aparelhagem como o próprio meio, digamos assim, tem que tentar se adaptar para que essas pessoas consigam entrar e interagir com outros, porque infelizmente a gente está cada vez mais se digitalizando, né? O mundo ele está deixando de ser um pouco menos real, digamos assim, sendo um pouco mais digital, que aí também seria outra discussão se isso é legal ou não, né? Mas é o que está acontecendo, o fato é que isso está acontecendo. As pessoas têm deixado de viver, têm passado a viver cada vez mais no meio digital do que no meio real, né? E aí os idosos eles também precisam ser incluídos nesse processo e, consequentemente, a gente tem que tentar adaptar eles a esse tipo de situação, né? Aí vem aquela questão dos dois lados da moeda, né? Porque às vezes o meio digital acaba também contribuindo para a vida social dos idosos, né? De colocá-los em contato às vezes com pessoas que eles tinham até mais dificuldade, né? De se comunicar, de conversar, né? Principalmente as redes sociais ali de troca de mensagens espontâneas, né? O WhatsApp, por exemplo, com aqueles grupos de família, né? Às vezes familiares que moram longe e tal. Então é uma oportunidade também de eles acabarem se conectando mais facilmente, né, Góis? É o que eu sempre brinco, né? Você pode postar a foto que for, mas aquela sua tia que Exato. mora em Brasília tá lá sempre botando um aplausozinho, chamando você de lindo, entendeu? Pode ser que várias outras pessoas comentem, os crushes comentam, mas sua tia também tá lá, Sim. vendo a sua foto, vendo as coisas que você tá fazendo e tudo mais, né? Então essas pessoas têm se inserido e é isso, é um instrumento, né? A internet, o meio digital, etc., é um instrumento que, quando bem utilizado, pode ser extremamente benéfico. Obviamente, quando mal utilizado, pode trazer uma série de dificuldades para esses idosos, né? Porque aí pode gerar, inclusive, o contrário desse idoso que agora fica inserido apenas no meio digital ali, Exato. passando notícias, às vezes notícias verdadeiras, às vezes notícias falsas, recebendo um monte de coisa ali no WhatsApp, né? Que passa a viver mais aquele mundo, vendo coisas que ele nem tem certeza do que é verdade ou não, né? Então, como é isso? É um instrumento que, quando bem utilizado, quando bem orientado, quando recebe uma boa educação digital, esse idoso vai fazer bom uso disso. E é isso. Às vezes você tem um irmão que mora a quilômetros de distância de você, que você conseguia falar no telefone uma vez a cada 15 dias, e agora todo dia você pode mandar um bom dia, perguntar se está tudo bem para a pessoa, e imediatamente a pessoa pode responder, mandar uma foto do almoço, dizer que está fazendo a comida preferida daquela pessoa, perguntando quando é que a pessoa vem lhe visitar de novo, combinando as visitas, fazendo uma videochamada para perguntar como é que está a vida, para interagir. Então é um instrumento que tem seus benefícios e que eu acho que esses idosos eles devem ser inseridos no meio digital, né? Assim, não é porque ele não sabe ou ele é mais susceptível a golpe, né? Porque quando a pessoa vai ficar mais velha, né, a gente tem que tomar um cuidado muito pequeno, que às vezes é uma linha muito tênue entre você proteger aquele idoso, mas você não super proteger ele, né? Assim, que você de alguma forma, entendendo que aquele idoso pode estar susceptível a alguns riscos, e aí você vai de alguma forma tentar proteger ele desses riscos, mas você tem que tomar cuidado para não super proteger e acabar diminuindo a independência daquele idoso, a capacidade dele de fazer as coisas sozinho. E muitas vezes as famílias têm dificuldade com esse limite, entendeu? Assim, do tipo, saindo um pouquinho dessa discussão do digital, mas o idoso está com risco de queda, por exemplo, então eu não deixo mais esse idoso sair de casa porque ele tem risco de queda. Não, gente, né? A gente adapta as coisas para conseguir fazer ele conseguir sair de casa, né? Então, vai usar um óculos melhor, vai usar uma bengala, vai usar um andador, ou ele vai acompanhado, vai alguém segurando a mão dele, tenta mudar ele para morar num local em que a arquitetura urbana seja mais adaptada para um idoso, que não tenha tanto desnível ou que não tenha tanto batente, mas a gente vai deixar esse idoso continuar saindo, né? Não é por causa do risco, porque isso foi uma palestra que eu escutei no último Brain, né? Num congresso que a gente costuma ir, que uma vida sem riscos não há vida, né, na realidade, porque o risco é algo que é inerente à vida, né? E às vezes a gente fica nessa ideia de querer proteger esse idoso de riscos que ele pode correr e a gente acaba tirando a vida dele com tanta vontade que a gente tem de proteger ele. Eu sei que a intenção, digamos assim, é boa, mas às vezes a consequência disso pode não ser tão positiva. Então, né, o idoso ele deve ser inserido no meio digital com algum cuidado, com alguma proteção, com alguma orientação para evitar dificuldades, mas é um instrumento que, quando bem utilizado, deve ser utilizado por essas pessoas.
Mas você falou uma coisa importante aí, Góes, né? Que é essa questão da linha tênue, né? Dessa inserção do idoso no mundo digital. Eu tenho visto idosos que me parecem dependentes digitais, assim, idosos que realmente passam muitas horas ali conectados, seja no Instagram, seja no WhatsApp, né? Ou seja em noticiários, né? Na internet, muito tempo mesmo, né? O que você tem a falar dessa questão da dependência digital nessa faixa etária, né? Primeiro, como todo comportamento humano, isso é provavelmente uma coisa multifatorial, né? Assim, infelizmente, os idosos, por trabalharem menos, por terem menos essa função social, eles precisam achar alguma função para eles, né? Então, alguns vão cuidar de planta, vão cuidar dos netos ou vão arranjar curso para fazer, mas a internet é um meio em que isso acontece, né? Segundo, tem uma coisa de isolamento social e abandono, né? Assim, tem muita gente que está ali na sua vida corrida, né? Trabalhando, fazendo suas coisas, fazendo suas viagens, que esquece do pai, da mãe, do avô, né? E deixa o pai, a mãe, o avô sozinho em casa. E isso acaba sendo um recurso que eles têm de conseguir ter contato com as outras pessoas, interagir e tudo mais. E ainda soma isso, né? Às vezes alguns quadros depressivos e ansiosos, que ele pode se utilizar daquilo ali como uma fuga daquela angústia, daquela coisa que ele tá, o ruim que ele está sentindo de alguma forma. Mas também soma, né, as próprias redes sociais que são viciantes, né? Isso não só para idosos, né? O estímulo de dopamina que a gente tem ao utilizar ali uma rede social, ao ficar passando num feed, ao receber curtidas e tudo mais, isso é de alguma forma viciante, aditivo, e ele pode se viciar naquela utilização de alguma forma. Então, é uma mistura de tudo isso, que vai desde questões culturais sociais, de abandono do idoso, de isolamento social e etc., até o próprio funcionamento da rede social como algo viciante, como algo que estimula a dopamina no nosso cérebro e por aí vai. Né? Ainda, né, nesse momento, não é uma demanda tão grande assim de consultório, porque inclusive a maioria dos idosos, era a maioria dos idosos, agora 50%, 60% dos idosos já tem rede social e etc. Uma boa parte deles ainda não se utiliza tanto assim de celular ou não tem tanta habilidade assim, mas eu acho que isso é um crescendo. Né? Assim, provavelmente ao longo dos próximos anos a gente vai ver cada vez mais idosos que não saem ali da rede social, que passam o dia inteiro, a tia do Zap, né, que passa ali o dia inteiro vendo notícia, vendo coisa, vendo fofoca e encaminhando coisa e etc. Então acho que isso vai ser uma demanda crescente ao longo dos próximos anos e é outra coisa que a gente tem que ficar atento aí à medida em que a gente está cuidando melhor desses idosos. Há alguma evidência, Góes, que indique uma maior ou menor vulnerabilidade dos idosos à dependência digital, né, a esses vícios digitais, Não tem nenhuma em evidência relação nesse. a outras faixas etárias? Não tem nenhuma evidência específica falando sobre isso, né? Eu imagino, o que eu vou falar aqui é um pouco de opinião minha, eu Sim. imagino que tem menos tendência, a não ser que seja já uma tendência natural daquela pessoa, já foi ali dependente de alguma coisa ao longo da vida e ela só substituiu o comportamento pelo comportamento aditivo na rede social, aí tudo bem. Mas de maneira geral, né, as coisas que a gente faz atualmente nas gerações mais jovens, elas tendem a estimular mais a dopamina e as gerações mais novas são um pouquinho mais viciadas em dopamina do que a geração analógica, vamos dizer assim, as gerações que nasceram antes do meio digital. Então, eu imagino que seja menor, mas, né, pode acontecer com certeza. Acho que é isso que você falou, né? Talvez uma tendência que já existisse, né? Uma tendência aumentada naquele indivíduo e aí por estar mais disponível, né? Por ter mais tempo disponível, até por não estar mais tão inserido em outras esferas ali de vida, de trabalho, etc, né? E até outros fatores, como você falou, né? De isolamento, né? E tem uma noção de que isso parece prejudicar menos, porque droga todo mundo sabe que faz mal, entendeu? Assim, beber todo dia todo mundo sabe que faz mal, entendeu? Mas passar 5 horas na rede social, às vezes as pessoas tendem a que tipo, não, mas aqui eu tô vendo a vida do povo, entendeu? Tô conversando com os meus amigos. Mas, poxa, você passar 5 horas, entendeu? Acho que talvez isso seja um pouquinho demais, entendeu? Como se fosse a nova televisão, né? Digamos assim. Né? Algo nesse sentido, né? E aí a discussão que tem que ter é se isso é prejudicial ou não, o quanto isso deve ser evitado ou não. Inclusive, né, a gente soube recentemente de alguns aplicativos, né, tipo Tinder, direcionados para essa população, né? E que inclusive tem gerado aí alguns casais, né, ao longo desses últimos anos, né? Você já ouviu falar desses aplicativos, Góes? Tem alguns, né? Desde os aplicativos habituais, do tipo Tinder, Bumble, essas coisas, mas habitualmente eles preferem, né, por se sentirem mais seguros, aplicativos específicos com pessoas só 50 a mais, 60 a mais, o match perfeito, casal não sei o que mais lá, coroa
Eu não vou lembrar agora os nomes. Stitch, tem um que chama Stitch. Tem um Coroa que chama... metade. Coroa metade, eu acho que é Coroa metade. isso. Então tem alguns aplicativos Sim. e programas de computador e tudo mais que são específicos para essa população, porque eu acho que, né, essas pessoas devem se relacionar, né? Assim, Sim. desde uma pessoa que terminou um casamento, que tá solteira e que quer alguma outra Que perspectiva também de vida. aumentou pra caramba, né, nesses últimos anos. Taxa Né? de divórcio. A gente teve um aumento aí, né, na taxa de idosos e, né, também um aumento na taxa de divórcio, né? Então, Viuvez, né? Mulheres, por exemplo, vivem mais do que homens, mas a maioria das vezes o homem morre antes da mulher, e às vezes a mulher fica viúva e fica sozinha, e gostaria de ter um companheiro, um novo companheiro, etc. Então, as pessoas devem, né, assim, procurar, se for de interesse da pessoa, obviamente, ela deve procurar aí algum jeito de conhecer, né? Tem mudado ao longo das últimas décadas a maneira como as pessoas se conhecem, né? Se antes a maioria das pessoas se conheciam em espaços como a igreja, o trabalho, vizinhos, ou às vezes amigo de amigo, amigo do familiar, alguma coisa assim, cada vez mais as pessoas têm se conhecido de outras maneiras, através dos meios digitais e etc. E essas pessoas, os idosos, eles estão entrando, né, nessa vibe também de utilizar o meio digital como jeito de se conectar, de conhecer novas pessoas e etc. e a gente tem visto também, né, Góes, ao longo desses últimos anos, o aumento na incidência de doenças sexualmente transmissíveis nessa população, né? Então, acho que talvez tenha até uma relação, né, com essa busca, né, mais de parceiros nessa fase. O que você tem a comentar sobre isso? Adoro falar sobre tabu, né? Tabu, maravilhoso. Porque as pessoas têm essa ideia, né? Que idoso não transa. Mas, gente, idoso transa, tá? E transa e deve transar, inclusive. Né? Pra mim, isso já é um fato que eu acho que é importante, assim. A vida sexual, em qualquer idade, ela é saudável e ela deve ser estimulada, inclusive, né, em qualquer idade. É claro que, né, já indo para um outro fato, à medida que a gente vai ficando mais velho, nosso corpo passa por uma série de mudanças fisiológicas. Então, as mulheres passam a ter, por exemplo, alguma dificuldade de lubrificação, os homens, eventualmente, alguma dificuldade de ereção, ambos podem ter dificuldades de orgasmo, mas isso pode ser facilitado com algumas medidas, algumas estratégias e tudo mais. Então, idoso transa, idoso deve transar, com algumas ajudas eventualmente, né? Seja de orientações ou inclusive de uso de alguns fármacos quando necessário, algum lubrificante ou alguma coisa desse tipo. Mas isso é, pelo amor de Deus, se você é um idoso que me escuta, se proteja, tá? Porque isso que ele tá falando é super verdade. A gente tem visto aumentar a quantidade de idosos com doença sexualmente transmissível, sífilis, HIV, etc., com diagnóstico, inclusive com contaminação quando na vida idosa, né? Então não é porque você é idoso que está tendo uma vida sexual ativa que você não deve se proteger, assim como um paciente jovem deve usar camisinha ou usar PrEP, a depender ali da sua condição de saúde, se não houver nenhuma contraindicação e tudo mais, mas você procurar às vezes um especialista nisso, um infectologista, para receber orientações de como ter uma vida sexual ativa, de como se proteger para evitar essas infecções. Então tudo bem vocês terem vida sexual ativa, mas se protejam, tá bom, gente? E também um investimento em saúde desde já, né, para que chegue lá, né, nessa idade, né, com saúde sexual, com saúde física, né, para conseguir realmente manter a vida sexual ativa, que é algo que é importantíssimo em todas as esferas da saúde, né, tanto saúde física como saúde mental, né. Então se cuidar desde já, né, com atividade física, né, cuidados relacionados à dieta, né, porque muitas doenças que acabam afetando, né, a aptidão sexual são doenças que já surgem anos e anos antes, né, diabetes, hipertensão, né, doenças relacionadas ao tabagismo, por exemplo, né, são doenças que vão cobrar o seu preço lá na frente, né, e acabam, como você falou, dificultando mais, por exemplo, a ereção, né, etc. Né? As pessoas só pensam em se cuidar quando tem um problema, né? Mas isso é do ser humano, não é só de idoso, não, né? Quando a pessoa recebe o diagnóstico lá de infartou, teve um AVC, não, agora eu vou mudar de vida, parar de fumar, parar de beber, parar de começar a fazer exercício físico, só que o envelhecer, né, o processo de envelhecimento, apesar da gente marcar ali uma idade aleatória de 60 anos, lembre que o que você fez ao longo da sua vida, ela vira reserva para o que você vai ser quando você tiver 60, 70, 80 anos. E aqui quando eu falo de reserva, eu estou falando de reserva muscular, né? Então, você fazer exercício físico regularmente, exercício tanto aeróbico como resistido, isso vai lhe dar reserva muscular para que você seja um idoso saudável fisicamente, por exemplo, controle de comorbidades, alimentação melhor, assim como o estímulo cognitivo, né? Então, você trabalhar sua cabeça, criar novas conexões no seu cérebro, aprender novas coisas, tudo isso vai ajudar você a ter reserva cognitiva
para que você tenha um idoso velho, né? Nos últimos estudos que falam sobre essa questão, por exemplo, de doença de Alzheimer, é colocado, né? Eram 12, agora são 14 principais fatores de risco para a doença de Alzheimer, e um dos principais deles é justamente escolaridade. É o fato de você ter estudado quando você tinha lá 20, 30 anos, quanto maior a sua escolaridade, menor era o risco de você desenvolver Alzheimer. Para alguns outros países o impacto disso é menor, mas no Brasil está ali entre os três principais desses 14 fatores de risco, é justamente a escolaridade que você tem. O que eu estou querendo dizer com tudo isso é que justamente o que você faz quando você tem agora 30, 40 anos vai impactar no idoso que você vai ser com 60, 70. É claro que você não precisa ser uma coisa rígida, né? Assim, que você tem que fazer tudo certinho, porque a gente não é robô, né? Então, fazer algumas coisas fora da linha de vez em quando é ok, né? Mas não transformar isso no padrão da sua vida, né? De você beber todo dia, ser sedentário, né? E etc. Então, agora que a gente deve começar a se cuidar para que a gente seja um idoso mais saudável e etc. Góis, falamos no WhatsApp, falamos no Instagram, falamos no Tinder e afins. E agora eu vou falar no YouTube, né? Eu tenho visto aí alguns idosos treinarem em casa com a ajuda do YouTube, né? Fazerem exercícios ali guiados, né? Por alguns canais fitness no YouTube, direcionados inclusive para idosos. Eu mesmo tenho alguns pacientes idosos, né? Que já me trouxeram essa conversa, né? Doutor, eu vi um canal de fulano de tal, seus exercícios, dura 10 minutos para fazer em casa mesmo, etc, né? Por um lado, isso é bom, né? Porque, enfim, motiva ali, né, o idoso a manter uma atividade física regular, né? Mas há o outro lado da moeda e algumas preocupações que eu tenho certeza que você vai conseguir nos alertar muito bem em relação a isso, né? É isso, né? Idoso deve se mexer. Isso é a primeira coisa que eu acho que deve ficar claro para todo mundo. Idoso tem que fazer exercício físico, né? Não só idoso, na realidade, qualquer pessoa, mas a gente a conversa é sobre idosos, por isso que eu tô focando nisso. No entanto, né, a gente tem que avaliar ali se esse idoso tem alguma restrição de movimento, de capacidade, etc. E lembrar que a demanda de exercício de cada idoso vai ser diferente. Então, vão ser, né, exercício físico não é uma coisa única, não é fazer exercício físico como se fosse uma coisa monolítica, né? Na realidade, fazer exercício físico pode ser fazer um exercício físico de resistência, fazer algo mais aeróbico, fazer algo mais que vai trabalhar equilíbrio, ou que vai trabalhar alguma outra coisa. E a gente tem que entender as limitações que esse idoso tem, o que é que ele é capaz ou não de fazer, se ele tem alguma restrição e etc. O que é que eu recomendo nesse sentido? Primeira coisa, fazer uma avaliação médica, né? Passar num cardiologista, num geriatra, ver se está tudo bem com o seu coração, se está tudo bem com as suas articulações, se você tem alguma limitação, se algum tipo de exercício físico você não pode fazer, se tem alguma contraindicação para você fazer, e em seguida você pensar qual seria o melhor exercício físico diante do seu corpo, diante da sua vontade, da sua disponibilidade, etc. Porque as pessoas têm aquela ideia, né, que idoso tem que fazer hidroginástica ou pilates, né, assim, as duas coisas, né. Só que na realidade depende, né, às vezes um bom exercício resistido, por exemplo, a musculação mesmo, tá lá na academia fazendo musculação, pode ser mais interessante e importante e às vezes inclusive mais estimulante para aquele idoso do que ele ficar fazendo um pilates e etc, né. Então vai Nada contra o Pilates. exatamente. Pelo contrário, faz um excelente exercício físico, muito bem feito, bem orientado, trabalha força, trabalha equilíbrio, trabalha uma série de coisas, tá? Também nada contra hidroginástica, né? Então vai depender. Eu tenho um problema do joelho que eu não posso ter impacto. Então, de fato, um exercício físico dentro da água, que você vai ter menos impacto, vai ser mais interessante para você, certo? Mas isso não significa que você só possa fazer essas duas coisas de pilates e hidroginástica. E aí a gente chega finalmente no que você perguntou desses exercícios físicos feitos em casa. O que eu diria é para tentar fazer alguma coisa que seja direcionada para idosos e etcétera, mas que você talvez levasse isso para passar com alguém, né, assim, um educador físico, um fisioterapeuta ou mesmo um médico, que olhasse o tipo de exercício físico que você está fazendo e diga que tudo bem você fazer ou não. Porque, como eu disse, a rede social, né, o YouTube ou a era digital, tem essa grande vantagem de aumentar a disponibilidade, de aumentar a quantidade de pessoas que têm acesso àquela informação, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que as pessoas têm peculiaridades. E eu acho que à medida em que ele aumenta a abrangência, ele esquece dessas peculiaridades que cada pessoa pode ter. Então, aquele exercício físico que você acha que vai fazer para lhe ajudar, pode acabar lhe prejudicando. Você não indica nunca fazer esse tipo de exercício? Depende, né? Porque, como eu disse, é melhor às vezes a pessoa se mexer daquele jeito do que a pessoa não se mexer. Mas o que eu diria é que, pelo menos, fazer uma avaliação médica e
procurar ajuda de algum especialista, de algum profissional que lide com exercício físico, que possa guiar você de dizer: "Não, olha, isso aqui tudo bem você fazer, não, isso aqui é melhor você não fazer", e etcétera, né. No mundo ideal, né, era todo mundo fazer exercício físico com um personal trainer que olhe para o seu corpo e diga o que é que você precisa, mas obviamente personal trainer envolve custo, envolve uma série de coisas, né, que nem todo mundo tem condições. Então, é algo para se ponderar aí o custo-benefício desse exercício físico. É, O que é fato é que tem que se mexer, tá, isso aí não há é. dúvida. E uma coisa negativa que eu vejo também nesses exercícios em casa, né, guiados ali pelo YouTube, é a questão de ficar confinado, né, dentro do espaço domiciliar, né. A gente sempre tem debatido aí, né, com relação à saúde, a questão de exposição a ambientes abertos, né, exposição à natureza, né, exposição à luz solar, né, que é algo que contribui bastante, né, para a saúde como um todo. Isso, você falou de coisas diferentes, mas que tudo ajuda, que normalmente acontece junto. Tem estudos mostrando que contato com a natureza ajuda na saúde mental das Uhum. pessoas. O fato da pessoa ver verde X vezes ao dia, eu não lembro mais o dado exato do Sim. estudo, mas que melhorava a saúde mental das pessoas. Segunda coisa, exposição solar, produção de vitamina D. Os estudos eles não são fechados e definitivos de que vitamina D ajuda em depressão, ansiedade, mas aparentemente melhora ali o funcionamento físico, ossos e etcétera desse idoso. Então, sair um pouco de casa vai melhorar o contato com a natureza, melhorar a exposição solar, e um terceiro ponto que eu acho que é importante, que é contato social. Né, assim, você falou do idoso que fica confinado em casa, assistindo televisão, as pessoas têm esses estereótipos do que é ser um idoso, né, o idoso que se aposentou para ficar sem fazer nada, e ele fica na frente da televisão, numa cadeira de balanço, né, às vezes fazendo um crochê, às vezes fazendo uma palavra cruzada e só, quando na realidade esses estereótipos não correspondem mais à realidade, né, o que é ser idoso agora é muito diverso, e contato social é uma dessas coisas que é muito importante, né. Eh brinco, né, tem um vídeo, inclusive no meu Instagram já um pouco antigo, que eu falo, né, que a gente tem que ter 4 tipos de estímulo. Um idoso, ele tem que ter 4 tipos de estímulos diferentes. O estímulo mais físico, de exercício físico, o estímulo cognitivo, dele continuar aprendendo coisas novas, etcétera, mas também esse estímulo de contato social, né, assim, dele interagir com outras pessoas, dele frequentar um grupo de idoso, dele ir para as festas da família, dele frequentar um outro espaço da igreja, por exemplo, que ele consiga interagir com outros idosos, além das atividades de lazer e etcétera. Então, esse que seria o quarto estímulo, digamos assim, que ele tem que ter, de fazer alguma coisa pelo entretenimento, dele fazer por si só. Mas enfim, né, esse estereótipo que a gente tem, como eu falei, do idoso que fica em casa sem fazer nada, assistindo televisão, fazendo a comidinha dele, etcétera, isso não existe mais, e a gente deve pensar nesse idoso como uma pessoa útil, como uma pessoa ativa, como uma pessoa independente, né, porque tudo isso vai ajudar ele a viver melhor, trazer qualidade de vida e por aí vai. Né, eu fiquei impressionado agora eu estava de férias, né, viajando ali pelo meio oeste americano, que é uma região que tem muitos parques nacionais, né, que os Estados Unidos eles cuidam muito bem dos parques deles, né. E aí eu vi muitos idosos praticando trilhas, né, e trilhas às vezes que eram desafiadoras até mesmo para jovens ali, jovens, enfim, com a condição física melhor, né. Isso chamou bastante a minha atenção, né, porque é algo que eu acabo não vendo tanto aqui no Brasil, idosos, né, nesses meios, assim, nessas atividades, de trilhas, né, atividades ali realmente dentro de parques, dentro de reservas, etcétera. E eu tenho muita expectativa de que com essa mudança demográfica, né, que cada vez mais, né, a população idosa, né, ser mais preponderante, mais predominante dentro do nosso país, a gente conseguir ver cenários como esse que eu vi agora nas minhas férias. São questões culturais e sociais que provavelmente vão mudar ao longo dos tempos. Eu falaria, inclusive, sobre isso nos 2 extremos, assim, né. Eu sempre brinco que as crianças aqui, às vezes, são meio superprotegidas. Se você Uhum. também já fez, viagens internacionais, às vezes você vai num lugar com umas trilha e o povo bota o menino naqueles Sim, bastante também, e impressionante. vai para o meio do mundo, É, vai para o meio da trilha com o menino ali de 2 anos pendurado sim. no cangote e vai, entendeu, assim, sem problema. E eu acho que é a mesma coisa que vai, criança tem que ficar em casa, criança tem que ficar no mundo protegido, a mesma ideia para idoso, entendeu, que idoso tem que ficar em casa, não pode viajar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não pode, né, claro que com algum cuidado, não é que a gente vai, tipo, deixar fazer qualquer coisa, às vezes com alguma observação, com alguma vigilância, mas se ele for capaz, deixa ele fazer a trilha dele, deixa ele viajar sozinho, deixa ele ir, né, errar, acertar, porque a gente quando é jovem primeira viagem internacional que a gente fez, errou, acertou, entrou no lugar errado, né. O idoso também pode passar por tudo isso por aquilo que eu falei dos riscos, né, assim, que
uma vida sem risco é uma vida sem vida, entendeu? Então deixa ele passar uns riscozinhos também, com cuidado, desde que não tenha nenhum diagnóstico e etcétera, que contraindique isso. Eu não vou deixar uma pessoa com doença de Alzheimer fazer uma viagem internacional sozinho, né? Não tem cabimento uma situação dessa. Mas se não tiver, né, ele é plenamente capaz de fazer uma série de coisas. Ele não precisa ficar num ambiente fechado, protegido, isolado e etcétera, né? Porque essas vezes, como eu disse, é esse estereótipo, esse preconceito, esse etarismo que as pessoas têm com relação às pessoas idosas, de que tem que ser de um determinado jeito para não dar trabalho, né? Assim, não é desse jeito que a gente vai passar a pensar nos próximos tempos, até porque essa população de idosos tem crescido muito, como você já falou algumas vezes, né? Agora, Góis, depois de ter debatido tantos elementos aí da sociedade moderna, né, e como que eles interferem aí, né, nos idosos, eu te pergunto, e eu quero ver a sua opinião, né? Você acha que esse mundo atual, ele é mais ou menos desafiador para os idosos do que o mundo de 50 anos atrás? Nossa, uma pergunta difícil. Eu acho que é um pouco mais desafiador do que era, né? Assim, eu acho que os caminhos que as pessoas seguiam eram um pouco mais determinados há alguns anos atrás, né? E as pessoas têm dificuldade, inclusive, com essa coisa nova. Então, como eu disse, né? As pessoas, eu vou ser bem, vou simplificar muito o que eu vou falar, que as pessoas têm a ideia do, né, nasceu, cresceu, casou, reproduziu, aposentou, morreu, né? Assim, que era esse o caminho que a maioria das pessoas ia seguir na vida. E agora, né? A pessoa pode nascer, crescer, casar de novo, ter um filho do primeiro casamento, 2 filhos do segundo, não ter filho nenhum, né, se aposentar com 40 anos porque ganhou uma bolada de dinheiro, se aposentar com só conseguir se aposentar com 80 anos porque passou dificuldade financeira, esqueceu de contribuir para o INSS, né. Então hoje em dia eu acho que os caminhos que uma pessoa pode crescer à medida em que ela vai ficando mais velha, envelhece, etcétera, são um pouco mais diversos, né. E aí ainda vem toda essa questão do meio digital, né, que o mundo está saindo do analógico para o digital. Então isso vai, para mim, pelo menos na minha impressão, na minha opinião, como você falou, eu acho que vai acrescentando complexidades a esse processo de envelhecer. Então, sim, eu acho que o mundo é um pouquinho mais desafiador para as pessoas que têm mais de 60 anos atualmente do que eles eram. E eu acho que isso vai ser um crescendo, inclusive, né? As diferenças geracionais, elas estão ficando cada vez mais curtas, né? Se antes a gente entendia uma geração com 20 anos, então de 20 anos tinha uma mudança tão grande que a gente encarava as pessoas como sendo de outra geração, as diferenças entre geração Baby Boomer, geração Z, Millennial, Y, não sei o quê, isso tem diminuído, esses tempos têm diminuído cada vez mais porque eu acho que o mundo está mais acelerado, né? E o digital que está dominando o analógico, então tudo isso vai acrescentando complexidades aí para esse processo de envelhecer e eu acho que vai ficar cada vez mais difícil, assim, né? Isso não significa que a gente não possa se adaptar. É O isso. ser humano consegue muito se adaptar às coisas. Hoje tem gente aí de 60 anos que é muito mais jovem, né, do que alguns aí de 30 e 40 anos, né, se desenvolver hábitos de vida, né, interações, etc, né, Góis? Isso, exatamente, né? Aquela coisa do velho jovem, né? De pessoas com 30 anos que já se sente velho, e às vezes gente de 60 anos que se sente super jovial e etc, né? Uma coisa só que eu acho que a gente tem que tomar cuidado nisso é o etarismo no sentido contrário, né? Assim, das pessoas quererem ser o tempo todo jovens e de achar que bom é ser jovem, né? Que ser velho é uma coisa ruim, né? Que é puro preconceito, na Sim. realidade, né? Desde busca incessante por cirurgias e procedimentos para manter a juventude ou pelo menos a aparência jovial das pessoas, até o uso excessivo de medicações, de Olha, hormônios, né, que eu acho que também tem que tomar cuidado com isso, né, assim, de entender o processo de envelhecer como algo natural do ser humano, que a gente pode fazer com que esse envelhecimento ele seja feito de um jeito mais tranquilo, de um jeito mais natural, eu acho que essa é a palavra mesmo, né? Que você pode se prevenir a muitas situações, eventualmente corrigir algumas dificuldades que você venha a acontecer, mas de não ficar nessa busca incessante pela juventude, que eu acho que isso já é algo ruim, né? De você querer jovial, você querer ser jovial tanto na aparência, seja no funcionamento do seu corpo, através desses dopings, digamos assim, de você utilizar esses dopings para querer ser jovem o tempo todo, né? não, excelente. Eu gostei demais da nossa conversa aqui, Góis. Vou até deixar um espaço agora para você fazer alguma consideração final, alguma mensagem final aí para os idosos e para os jovens também aí que estão nos assistindo, nos ouvindo, né? Sobre isso, né? Sobre essa questão do idoso nessa sociedade moderna, né? O idoso hoje em dia, o idoso em 2024, né? É. Eu vou dividir uma
conselho em 2 partes. Primeiro, conversando com os jovens, né, então jovens lembrem de se cuidar, né, como eu falei, o processo de envelhecimento, processo de mudança física, não vou chamar de envelhecimento, ele começa quando você é jovem, quanto melhor você se cuidar quando você for jovem, melhor idoso você vai ser, né. Aos idosos, o que é que eu digo? Independente da idade, se cuide, tente ser o mais ativo possível, tente trazer qualidade de vida para você, né, e principalmente fazer o que você acha que é interessante para a sua idade, né. Eu acho que o idoso ele vive muito ao redor desse medo, meio super protegido, mas o idoso é para tentar ter uma vida o mais plena possível, certo? Então, se cuidem e vivam a vida da melhor maneira que vocês acharem, certo? Muito bom. Obrigado mais uma vez, Góis, aí, pela participação aqui no TrianoCast. Suas participações são sempre excelentes, né? E eu convido vocês todos, né, que estão aí nos ouvindo, nos acompanhando, a seguirem o podcast aí no YouTube, no Spotify, ou na plataforma que vocês estão acompanhando. Toda semana a gente tem liberado aqui conteúdos muito valiosos sobre saúde, sempre com o compromisso de nos aprofundarmos dentro dos temas, sairmos aí da rasidão das redes sociais e toda a responsabilidade ética que o nosso time aqui, todos que nós convidamos, que sentam aqui nessa cadeira, tem. Aproveitem e maratonem aí os episódios que vocês não assistiram ainda. Muito obrigado aí pela força de vocês, atenção e até a próxima.